Boa noite para todos. Presidente Paulo Brincas, eu saí de Brasília. Brasília anda muito calmo ultimamente. Saí hoje pela hora do almoço e fui recebido aqui com tanto cuidado, com tanto carinho. Me sinto realmente em casa quando venho a Santa Catarina, em especial a Florianópolis, e ainda mais na Casa do Advogado, onde temos tantas afinidades, tantas visões conjuntas. Os juízes de carreira são muito próximos, normalmente, dos advogados, então eu realmente também me sinto aqui muito bem acolhido. Eu quero agradecer imensamente a forma gentil, liana, como fui recebido e como sempre sou recebido aqui. Quero também dizer, presidente, da minha enorme satisfação de ter aqui amigos de uma vida toda, como são Jorge Mussi, Paulo Galotti, Hélio Mosma. São juízes exemplares de hoje e de sempre. Jorge Mussi representa Santa Catarina hoje em atividade no Superior Tribunal de Justiça, um grande juiz, muito respeitado. Sentamos lado a lado, temos inúmeras afinidades e, para mim, uma honra muito grande que eles pudessem hoje estar aqui participando conosco dessa celebração, de modo que eu também, por esse presente, ainda mais, fico agradecido. Quero também, honrado, agradecer o convite do Dr. Carlos Hartmann, que é o presidente de todas as comissões, conselheiro federal da Ordem, que organiza, junto com a doutora Vanessa Barcelos, esse interessante seminário sobre um tema relevantíssimo para nós do direito privado no Superior Tribunal de Justiça. Eu estou lá há 9 anos, praticamente um pouco mais, e sempre no direito privado. Eu, desde que ingressei no Superior Tribunal de Justiça, fui para o direito privado, que hoje tem uma incumbência relevante, porque ele funciona como uma espécie de órgão regulador do mercado inteiro privado no país. Então, tem temas mais variados: família, sucessões, contratos, responsabilidade civil, previdência privada, seguros, previdência complementar. Fora isso, alguns novos temas que vão surgindo hoje com a nova tecnologia. Vamos ver aqui, ainda que brevemente, mas então é uma oportunidade que também tenho de vir conversar com especialistas sobre um tema relevante, que é seguro, trocar ideia, formular um tanque de pensamento, um tanque de ideias. Então, também por esse aspecto, para quem é do direito privado, poder participar de um seminário dessa qualidade, e por isso eu cumprimento o Dr. Carlos Hartmann e também a doutora Vanessa Barcelos por essa iniciativa, e agradeço também o convite. Registro aqui e peço licença para, em nome do Ronei, saudar todos os meus colegas de Santa Catarina, amigo que é Ronei. Peço que transmita a todos o meu forte abraço, e também um registro especial aos representantes da AIDA, a doutora Ive e o doutor Sérgio, que também me honram com as suas presenças. Todos que permanecem aqui, eu sei que eu já vou ter que fazer um seguro contra a paciência de todos, porque não só contra a paciência, mas também, a essa altura, uma competição quase que ingrata com o estômago também, porque já vamos chegando na hora do jantar. Mas eu já vim falar de pé para sinalizar que eu não pretendo me demorar. Eu queria trazer para vocês, nessa troca de ideias, eu pretendo apresentar aqui rapidamente só 1 ou 2 slides de números, só para que vocês tenham consciência do volume que temos hoje, e a partir daí também possam compreender o porquê é que nós estamos tão empenhados em tratar de soluções adequadas ou alternativas, ou como se deu o nome, para a jurisdição.
e aí entra talvez num mercado regulado, como é o mercado de seguro, um mercado tão específico como é o mercado de seguro. Eu creio que é um grande laboratório para tratarmos dessas fórmulas novas de solução de conflitos. Eu depois apresento para vocês rapidamente uma visão do STJ nessa parte. Vou me tornar repetitivo, porque, ainda que para assentar algumas ideias, eu vou falar de corda em casa de enforcado, porque eu sei que muitos dos temas são objetos de estudos profundos de vocês, mas para eu poder desenvolver melhor o meu raciocínio, eu tenho que fixar alguns conceitos, ainda que repetindo e ainda que trazendo coisas não muito novas, mas em seguida eu trago um pouco da visão da jurisprudência do STJ sobre esse tema, debatendo alguns assuntos, e eu fui procurei pensar os temas mais relevantes que eu, na minha visão ali de segunda sessão, tenho percebido. Alguns temas como prescrição, alguns temas como boa-fé no contrato, alguns temas como a questão da legitimidade ativa e passiva para as ações indenizatórias. Enfim, eu procurei listar aí em breves, alguns minutos só, para esse início de debate. Então, é essa a ideia, esse o plano a proposta de... Para onde que a gente muda aqui? Sim. Bom, essa expressão do Shakespeare, né, na verdade, essa peça, né, Mercador de Veneza, ela tem muito a ver com a questão de seguro, porque os personagens principais falam de uma empreitada de um navio que acaba não tendo muito êxito e envolve ali uma trama também muito interessante, com os personagens principais, que todo mundo sabe, acaba com aquele final apoteótico da libra de carne, né? O cumprimento do contrato. Então, essa peça do Shakespeare é muitíssimo interessante para abordarmos o tema sobre seguro, porque, efetivamente, embora os romanos, que é a base do nosso direito, não tenham tratado especificamente do seguro, ele se desenvolve, como todo mundo aqui sabe, a partir do desenvolvimento do comércio marítimo. E essa peça fala muito disso, eu só coloquei, e essa frase em especial, né, sobre a luz do sol, quero ser acordada pela luz empoeirada do sol, que entra pelas frestas das persianas, é também uma passagem belíssima da peça fantástica do Shakespeare. Acho que está com um problema aqui. Eu não estou conseguindo passar. É para lá que eu aponto? Para lá? Pronto. Então, como eu disse, só para introdução, eu coloquei 2 slides só para que a gente tenha ordem de grandeza, de volume de causas hoje. O primeiro slide é de ordem de grandeza, de número de causas dentro do judiciário. O último Justiça em Números, ali de 2016, que foi divulgado há poucas semanas atrás, traz um número de praticamente 30 milhões de causas novas por ano. São perto de 100 milhões de causas em andamento. Com uma mudança de requisito lá do CNJ, esse número abaixa para em torno de 80 milhões. Eu também fiz um corte para ver a distribuição do STJ. Agora, em 2016, foram 335 mil novos recursos. Podem ver que esse número não para de crescer, né? Mas em 2016, 335 mil novos recursos, o que dá uma média de mais de 1.000 e poucos recursos por mês para cada ministro. Somos 30, né, Jorge? Julgando. Então dá um pouco mais de 1.000, considerando que 2 meses são de férias. Então, nós temos aí mais de 1.000 recursos. Ainda assim, uma produtividade de 470 mil. O Supremo também, se forem reparar ali,
no ano de 2007, ele bateu um recorde de quase 116, quase 120 mil recursos, que só começa a cair com a repercussão geral. Caiu pela metade, depois começou a subir novamente, agora estabilizou em 57 mil recursos. Ora, é humanamente impossível dar conta disso. No caso do direito privado, então, que é, como eu disse, a segunda sessão encarregada de julgar todos esses importantes diplomas que vieram depois da Constituição de 88, quase o arcabouço todo da cidadania do país, que é o Código de Propriedade Industrial, CDC, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Recuperação e Falência, Legislação de Seguro, agora o novo CPC, quem vai interpretar somos nós. Então, é preciso pensar em fórmulas adequadas de solução de conflito. O CPC novo trouxe um ponto interessante para nós, que é o direito dos precedentes, ou o nome que se dê, porque cria precedentes vinculativos, né? E permite, nesses casos, os precedentes vinculativos, o recurso da reclamação. E é em boa hora que veio isso, nós estamos começando a aprender a lidar com os precedentes vinculantes. E também uma PEC que tramita hoje no Senado, que trata da relevância para o STJ. Também é um ponto que temos que pensar. Olha, acho que estou com um problema aqui. Bem, como eu dizia, essas soluções adequadas de conflito, elas hoje são no mundo todo utilizadas, e eu acho que nesse segmento específico do seguro, ele tem um campo magnífico. Nós estamos falando de mediação, que o ano passado entrou em vigor um marco legal para mediação, nós estamos falando de arbitragem, nós estamos falando de julgamento simulado, cada vez mais essa modalidade é utilizada em causas de relevância, nós estamos falando de um facilitador, nós estamos falando do dispute board, que é um mecanismo bastante interessante em obras de infraestrutura, em grandes obras envolvendo contratos de seguro. Cada vez mais se utiliza esse mecanismo do dispute board. Então, essa primeira palavra introdutória é apenas para chamar a atenção para a busca dessas soluções num segmento, volto a dizer, tão específico e tão regulado como esse. No direito privado, além dos temas que nós estamos desenvolvendo hoje, tem toda uma nova gama de direitos que nós estamos aprendendo a mexer. Por exemplo, conceitos do CDC, pertença, fornecedor, consumidor, proteção de vulneráveis, obsolescência programada. Nós temos lá um caso para julgar muito interessante desses tablets, né, que desafiam um novo... Você tem que comprar um novo aparelho cada vez que muda o sistema operacional, se isso é dever do fabricante, se não é, se é responsabilidade do fabricante. Obsolescência programada diz respeito também a todo esse avanço tecnológico, de quem é essa responsabilidade no mundo cada vez mais. Hoje se fala na revolução, na quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Daqui 5, 10 anos já não vai ter mais nem telefone celular, você vai utilizar tudo ou por um chip ou por um outro aparelho, e o comércio eletrônico vai se intensificar, drones, enfim, nós vamos estar preparados, ou vamos ter que estar preparados para julgar esse tipo de causa. Ainda nessa semana começamos a julgar um contrato, a validade de um contrato de uma empresa que só vende, hoje é um modelo de mercado, só vende pela internet, e ela aplicava multa para o consumidor que parcelasse e não pagava, e no contrato de entrega da mercadoria, se ela atrasasse, não havia multa. Então, nós temos que decidir se há paridade dessas multas num contrato pela internet. Enfim, é todo
é todo um regramento novo. Spam, esse caso é até curioso, eu vou perder mais 2 minutos antes de entrar no tema propriamente dito, para poder contar para vocês. Esse caso do spam é curioso, pitoresco, porque foi um advogado, presidente, que entrou com uma ação indenizatória contra uma fornecedora de produtos eróticos. Ele dizia que o fundamento da ação indenizatória era que ele começou a receber spams, aqueles e-mails indesejados, no seu telefone celular, e a sua esposa pegou aquele e-mail e falou assim: poxa, mas você anda recebendo e-mail de produto erótico? E aquilo virou uma discussão entre o casal. Ele acabou se separando da esposa, não sei se bom ou mal para ele, mas ele acabou se separando e entrou com ação de indenização. E nós tivemos que julgar, parecia um caso prosaico, né? Mas tivemos que julgar se o spam, que era a propaganda que se dizia indevida ali no caso, não se sabe se ele autorizou ou não, mas ele dizia que não tinha autorizado, se o spam gera dano moral ou não. Eu acabei vencido, que eu até dava o dano moral, mas a turma negou, porque tem mecanismo que você bloqueia, né? Você pode bloquear, e ele provavelmente estava gostando de receber a propaganda. Agora acabamos de julgar a questão de superendividamento, um negócio interessante também, porque se queria estabelecer para os empréstimos, os mútuos bancários, a mesma limitação que existe para aqueles empréstimos consignados. Então, a discussão era saber se o banco, na hora que iria executar ou cobrar o mútuo normal, o cheque especial, o mútuo, se ele também deveria ter a limitação dos 30% ou não. E acabou prevalecendo por 3-2 na quarta turma a ideia de que seria uma penalização para um único credor, que era o banco, ter essa limitação, porque se ele tomasse esse dinheiro numa outra forma, no factoring, por exemplo, não haveria limitação dos 30%. Então, acabou que discutimos muito a questão de como se combater o superendividamento. Isso tem que ser uma regra legal, discutida pelo parlamento, em caráter global. Você não vai tratar do superendividamento com um só credor, você tem que tratar com o conjunto dos devedores e dos credores, enfim. Consumidor por equiparação, bioética, tratamos do direito ao esquecimento só na parte da televisão. Agora o Supremo vai julgar o direito ao esquecimento, mas ainda não decidimos direito ao esquecimento para a internet, nunca chegamos a debater, vamos ter que debater isso. Adoção por casal homoafetivo, são inúmeros temas que nós temos para tratar. Já entrando, e digo tudo isso numa só sessão de um tribunal que é o guardião do direito federal, para tratar de toda a regulação do mercado privado, direito bancário, direito securitário, direito previdenciário, enfim. Então é preciso troca de informação, é preciso conhecimento dos temas, é preciso seminários como esse para que nós possamos julgar melhor. E no caso do seguro, é um tema tão relevante, né, porque mexe exatamente com a ideia, como foi dito aqui na peça introdutória, de segurança e risco das atividades humanas. Essa é a gênese do seguro, né, que, como eu disse, não foi tratado pelos romanos. Isso nos deixa um pouco capenga, porque ele começa com institutos tipicamente de direito, como vocês sabem, tipicamente de direito comercial. No começo havia uma espécie de restrição ao tratamento da matéria, muito confundida com a alha dos jogos, né? Se entendia inicialmente que o seguro se confundia
com qualquer tipo de jogo, e aí a restrição tanto do contrato quanto das regulações era bastante severa, mas depois, na Idade Média, com o comércio marítimo se expandindo, os seguros começam entre os próprios empreendedores e acaba envolvendo terceiros e ganhando uma dimensão muito maior. O impulso grande do desenvolvimento da matéria foi com a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, e a maturidade chega no século XX, quando se cogita, então, inclusive em nível de cadeira universitária, de um direito propriamente dito dos seguros, ou direito securitário. Nós temos várias divisões e classificações, como vocês estão cientes também, mas o que importa saber é que quando se fala, e naturalmente o seguro envolve interesse social quase sempre, mas quando se fala num potencial interesse social, se diz que o seguro é obrigatório, em alguns casos regidos pela lei, e na maioria das vezes tem natureza contratual. Outra divisão que o Código Civil adotou é o seguro de dano e seguro de pessoas, que eu acho que é a classificação mais fácil para que a nossa jurisprudência seja analisada em seguida por vocês. Quanto à legislação, que os especialistas conhecem melhor do que nós, é um cipoal. Eu realmente, o aplicador das regras de seguro, ele fica confuso, porque tem uma parte que ainda está no Código Comercial, né? Tem uma parte que, principalmente em termos de comércio marítimo, tem uma parte que está no Código Civil, tem uma parte que está no Decreto 73, tem muitas regras regulamentares e portarias administrativas, tem natureza constitucional, tem, enfim, leis específicas que tratam de contratos de seguros específicos. Realmente preciso um grande conhecimento de causa para aplicar corretamente a legislação. Por isso mesmo que se discute hoje a necessidade de um código do seguro, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, vi que vários projetos tramitam no Parlamento, e eu quero cumprimentar justamente a OAB, presidente, porque e o doutor Carlos Hartmann, que representa a OAB Federal, é muito interessante ver um segmento se reunir, como eu estou vendo aqui, para discutir as propostas legislativas, para estudar o tema. Qualifica muito o advogado que participa de um projeto como esse, e eu vi que vários dos projetos que tramitam no Parlamento têm origem ou são acompanhados diretamente pelos advogados. Isso é bastante interessante. Então, eu realmente não saberia responder essa pergunta, se é necessário um código de seguros hoje. Os princípios também, que eu passo muito rapidamente, só para relembrar, como disse, dos seguros, dos contratos em seguro em geral, são os princípios do mutualismo, dispersão dos riscos, absenteísmo. Muitos desses princípios são utilizados pela jurisprudência, não são apenas teóricos, não. A dispersão do risco, o absenteísmo, em muitos precedentes que eu peguei e que eu trouxe, são utilizados vários desses princípios: pulverização dos riscos, boa-fé securitária, princípio indenitário e irredutibilidade do préstimo perículo. Enfim, são conceitos que todos vocês sabem. Eu tive que fazer uma escolha de Sofia para fazer um corte e tratar especificamente do contrato de responsabilidade civil, que, na minha visão, é o que mais recorrente se apresenta para a nossa jurisprudência, que é um contrato conceituado como está ali, não se limita à reparação de danos decorrentes de acidentes com veículos automotores, mas também visa cobrir os riscos inerentes a algumas atividades ou profissões, e eu acho que é a partir daí que se tem uma visão de futuro muito ampliada para essa atividade, porque vai cobrir
hoje já se fala na medicina, na engenharia, em várias atividades que eu destaquei ali, perigosas ou insalubres, dentre outras. Tem por finalidade proteger um objeto determinado ou indeterminado e pode cobrir danos produzidos por ato ilícito ou não, exceto os dolosos, né? Eu coloquei o conceito e destaquei um precedente recente do STJ, nós já vamos ver alguns outros, mas destaquei esse precedente recente, onde a quarta turma analisou, nesse recurso especial 1.341.530, um aspecto muito interessante da responsabilidade da seguradora, que dizia respeito a um caminhão que fora colocado numa oficina para fazer um reparo decorrente de um acidente, e nessa oficina roubaram o tacógrafo, subtraíram, melhor dizendo, o tacógrafo. Estou aqui na presença de um representante lá da terceira sessão. Se eu usar o roubo, ele vai me reprovar lá na Corte Especial. Mas subtraíram o tacógrafo do caminhão. E, além disso, ele apareceu com o vidro quebrado. A oficina era uma oficina credenciada pela seguradora. Então, nós discutimos, a tese da seguradora era de que só pode cobrir o que estava na apólice. E aí se entendia, a tese da seguradora, que como o conserto estava fora da cobertura do seguro e foi praticado por ato de terceiro, a oficina, não ensejaria a reparação do dano. Mas nós concluímos ali, pela aplicação da teoria da guarda e da culpa pela escolha no credenciamento, para dizer que a seguradora, nesse caso, como na medida em que o dono do caminhão, o proprietário, entregou para uma oficina credenciada e ali transferiu a guarda do veículo para essa oficina, ali se gerou a responsabilidade da proprietária da oficina e, por conseguinte, solidariamente, como estava credenciada pela seguradora, por culpa na escolha do credenciamento. É um precedente importante esse. Bem, as características do contrato de seguro de responsabilidade civil, ele é bilateral, oneroso, aleatório, consensual, por adesão, aliás, tipicamente, os dos contratos de seguro em geral. A obrigação da seguradora está condicionada ao pagamento, e aí entra um precedente interessante, que eu acredito também todos vocês conheçam, se atraso no pagamento do prêmio suspende ou impede a indenização, a jurisprudência hoje é um tanto segura, no sentido de que não precisa notificação da seguradora, do devedor, do segurado, para que haja a suspensão da garantia. E a obrigação assumida pelo segurador só atinge interesse legítimo do segurado, pode ser relativa a pessoa ou coisa, não se pode segurar atos dolosos e permissão de limitação dos riscos. Bem, assentada essa questão técnica, eu separei alguns casos, como disse, e não pretendo me alongar. Eu pincei alguns pontos apenas para a nossa reflexão aqui. O primeiro dos pontos que eu peguei é a prescrição. Eu afetei esse caso, esse IAC, né, justamente para poder dirimir uma tese, ou enfrentar essa tese com mais profundidade na segunda sessão. Por que eu digo isso? Eu vou até avançar, para depois voltar. Bom, se eu conseguir, né? Bom, esse precedente aí, que relator originário era o ministro Marco Butz, que é até de Santa Catarina também, e ficou relator para o acordo o ministro Marco Belize, esse precedente deu uma guinada na jurisprudência da segunda sessão, tratando de prescrição. Muito embora ele trate de prescrição relacionada à cláusula de reajuste em contrato de seguro-saúde, muito embora seja uma ação
cumulada de caráter abusivo, cumulação com pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente, muito embora ela trate de uma questão específica, que é seguro-saúde, nós vamos ter que discutir qual é o alcance desse precedente. Ele é recente, agora de 9 de 2016, e concluído o julgamento muito recentemente, e ele, então, para nós, tem sido objeto de muita discussão, porque ele muda o paradigma quase que inteiro sobre a prescrição nos casos de seguro. Alguns julgados entendiam por aplicar o CDC, em regra geral. Outros julgados agora começam a fazer referência a esse processo, a esse precedente, para dizer que o prazo é de 3 anos, porque ele considerou o prazo de 3 anos, como, por exemplo, esse da relatoria do ministro Ricardo Cueva, faz referência a esse 1.360.969 para dizer, olha, não pode aplicar a prescrição ânua própria das relações securitárias nas ações que discutem direitos oriundos de plano de saúde ou de seguros, dada a natureza sui generis desse contrato, e passa a aplicar o prazo de 3 anos. Como eu acho, sinceramente, que nesse precedente do ministro Belize não foi tratado de outro tipo de demanda para outros casos de seguro, foi que eu fiz essa afetação para que nós possamos decidir nesse IAC se, eu digo ali, esta Corte não se defrontou ainda com importante tese suscitada pela recorrente, no sentido de que em contrato de seguro facultativo, se ou não anual, o prazo de prescrição para todas as pretensões que envolvam segurado e segurador, não apenas as indenizatórias. Então, eu estou querendo ver se, nesse caso, nós discutimos, vai aplicar aquele 3 anos? Vai aplicar aquele 3 anos do contrato de seguro? Vai ser a prescrição ânua típica dos contratos de seguro em geral? Para todo tipo de demanda, inclusive as indenizatórias, mas não só as indenizatórias, como naquele outro caso de cumulação que nós acabamos de ver. Então, é um tema que realmente está em aberto na segunda sessão, onde nós vamos ter que enfrentar essa tese. Prescrição no DPVAT, como todo mundo também que lida com isso sabe, ficou definido nesse recurso repetitivo, que essa pretensão de cobrança e a pretensão de cobrança de diferenças e do próprio seguro prescreve em 3 anos, porque tem regra própria para isso no DPVAT. E nesse outro caso, prescrição também em DPVAT, o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e o ministro Sanseverino complementa, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência do médico. Se discutiu aí a questão da boa-fé ou não, porque pode haver manipulação do prazo do laudo, claro que pode haver, e é o juiz que vai avaliar no caso concreto se houve ou não violação ao princípio da boa-fé. Mas é um segundo recurso repetitivo tratando do tema do DPVAT. Ainda DPVAT proporcional, um outro recurso repetitivo, dizendo que em caso de invalidez parcial permanente, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, e são inúmeros casos de DPVAT. Outro dia mesmo, nós pegamos uma tese bem interessante na turma para saber se o trator, um acidente de trator, era indenizável, num outro caso, nós pegamos um carro parado, o carro estava parado, e a discussão era saber se carro parado gera a indenização por DPVAT. A quantidade de situações, variações, que eu ficaria aqui muito tempo debatendo com vocês, que são especialistas, mas eu corro o risco de meu prazo de seguro terminar.
DPVAT também juízo competente, todo mundo conhece esse precedente, que eram inúmeras ações discutindo se poderia propor o DPVAT, se o autor pode escolher entre ajuizar no local do acidente ou no seu domicílio, e acabamos definindo essa regra, que eu acredito permaneça esse precedente para também vigorar no CPC novo. Seguro dano corporal, exclusão dano estético e moral, um precedente da relatoria da ministra Nancy, onde se interpretou ali que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, vai depender da avaliação ali do juiz no caso concreto. Bom, outro tema que eu separei, o primeiro deles eu disse foi prescrição. Outro tema que eu separei para vermos com mais detalhes é a questão da embriaguez. A jurisprudência na corte ela é um tanto contraditória, é um tanto conturbada quando se fala da embriaguez como causa de exclusão da indenização. Temos esse precedente originário e tradicional que estabelece que a embriaguez por si só não exclui direito à indenização securitária e assim temos julgado. Assim é a jurisprudência que se formou a partir de 2006. Mais recentemente, no entanto, veio esse precedente do ministro Ricardo Coelho e da terceira turma, em que diz que a embriaguez ao volante, terceiro condutor preposto, agravamento do risco. Então ele aplica o princípio do agravamento para excluir, e da boa-fé objetiva também, função social do contrato de seguro, e dá como culpa invigilando a escolha do motorista embriagado e por isso exclui a indenização. E temos ainda, também da terceira, eu acabei tirando, desculpa, mas tem um caso de embriaguez em seguro de vida em grupo, em seguro de vida a vítima embriagada. E se discutiu se a embriaguez, nesse caso do suicídio, se ela gerava a indenização pelo seguro de vida. Se alguém que deliberadamente se embriaga, comete suicídio, se acaba tendo a responsabilidade. É uma variação do caso da embriaguez para o seguro de vida, caso de suicídio. E naquela ocasião, a terceira turma deu pela indenização, mandou indenizar, entendendo que a embriaguez para o seguro de vida que gerava o suicídio não excluía o dever indenizatório. Nesse caso aqui, como eu disse, já havia adiantado, é necessária a notificação do segurado para suspensão da cobertura, mesmo em caso de atraso. Essa jurisprudência permanece, embora ela seja antiga, ela permanece. Esse caso é um caso também bastante interessante para quem lida direto com a questão de seguro. Nós discutimos se, muito embora a cobertura da apólice falava num valor X completo, cheio, o incêndio não havia atingido todo aquele valor. Então se discutiu se a indenização do seguro deveria ser pelo valor da apólice, ainda que a perda tivesse sido parcial, ou se ela deveria se limitar ao valor efetivo das perdas. E nós chegamos à conclusão que sim, que deveria ser pelo valor parcial dos danos sofridos. E eu vou chegar aqui no final, já os cansei, vou sair quase que linchado daqui a pouco, 10 horas da noite, discutindo seguro. Eu já os cansei, eu teria um pouco mais para falar ainda sobre legitimidade, mas vou parar por aqui, que é esse caso do seguro de vida em suicídio verificado dentro dos 2 anos, né? Modificou-se o Código Civil para estabelecer a questão da presunção. Eu tinha um precedente que era muito contestado por vocês, que estabelecia, eu sei que eu apoiava demais na doutrina sobre esse ponto, e
acabou que aquela ideia ficou vencida, o meu precedente ficou vencido, seguramente eu devia estar errado, porque foi superado e agora vem se aplicando essa regra. O que a ministra Galotti, que foi a relatora para o acordo, acabou fazendo é criar um critério objetivo, né? Ela diz, olha, depois dos 2 anos, não precisa nem averiguar premeditação ou não. Depois de 2 anos, tem que pagar a indenização. Mas ali, ela diz, na linha dos entendimentos firmados, assentava que fato ela diz, alteração de posicionamento da segunda sessão, ocorrida num julgamento tal, que calcada na dicção do 798, criou um critério subjetivo da premeditação, acentuando que após o referido período de carência, a seguradora será obrigada a indenizar, mesmo diante da prova mais cabal de premeditação. Então, o tribunal deu uma guinada na sua jurisprudência e alinhou com o que diz expressamente a legislação em vigor. Bem, eu teria alguns outros temas para tratar, presidente, doutor Carlos Hartmann, mas eu acho que já os cansei demais, vai ficar talvez para uma outra oportunidade que nós possamos discutir. Mais uma vez quero agradecer muitíssimo o convite, quero agradecer também a especial gentileza que tiveram, o carinho e o cuidado em me receber e permanecerem aqui até essa hora debatendo e me ouvindo. Muito obrigado.